Era para eu, era para você, o lugar da cruz, mas Ele nos amou e pagou por nós o preço de sangue. Glória ao nome do Senhor. Uma noite sublime, onde mais uma vez relembramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 9, diz assim: E havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Podeis se assentar. Nós louvamos a Deus porque nesta manhã nós demos início a mais um trimestre da nossa escola dominical, onde o tema está falando sobre os desafios da evangelização. E Jesus chama a minha e a tua atenção para essa última hora da igreja na terra. Os desafios de nós nos colocarmos na brecha para evangelizar os povos. Mas o texto que acabamos de ler, já lido na leitura oficial dessa noite, falando da ressurreição de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, havendo ressuscitado pela manhã, Maria Madalena foi ao encontro do Mestre. Maria Madalena, ela tinha certeza, ela cria naquilo que Jesus dizia para ela, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Nós estamos vivendo dias em que não é muito diferente daquela época, aonde Jesus, por 3 anos e meio, pregando o seu evangelho, pregando a sua palavra, ensinando os discípulos, ele dizia: convém que o filho padeça, convém que o filho vá à cruz, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Os seus discípulos estavam ouvindo essas palavras, essas afirmações de Jesus, e Jesus morre no Calvário, e ao terceiro dia eles não estavam crendo, não estavam acreditando que Jesus ressuscitaria. Mas a Bíblia diz que Maria Madalena, aquela mulher a qual Jesus havia expelido 7 demônios dela, ela tinha uma certeza na sua alma, no seu coração, e logo pela manhã, no primeiro dia da semana, ao terceiro dia, ela vai ao sepulcro para encontrar com o Mestre, para ver o corpo de Jesus. Mas para sua surpresa, chegando ali, ela já não encontra mais Jesus, apenas um anjo. E o anjo dizendo para ela: o que busca, mulher?
o que busca mulher? Ele sabia que ela vinha em busca de Jesus. Porém, o anjo lhe faz esta pergunta, porque os demais discípulos não acreditavam que Jesus ressuscitaria. Jesus, então, se aparece a Maria, se apresenta àquela mulher e diz: olha, não me toque, porque ainda não fui ao Pai, mas vai aos discípulos, diga aos meus discípulos que eu já ressuscitei, e logo vou encontrá-lo com todos eles. Maria volta ao encontro dos discípulos, anuncia a ressurreição do Mestre, mas a Bíblia está dizendo que eles, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Jesus então sai dali e ele vai ao encontro de 2 discípulos. E esses 2 discípulos, a Bíblia diz que eles estavam caminhando tristes, aborrecidos, a caminho de Emaús. Há uma aldeia chamada Emaús. E esses 2 discípulos iam caminhando, conversando, tristes, aborrecidos com o que havia acontecido em Jerusalém. De repente, Jesus se aproxima e eles não conhecem Jesus. Jesus tampouco faz se conhecer. E Jesus, aos poucos, vai entrando na conversa com eles. E eles, olhando para Jesus como uma terceira pessoa, como um companheiro, de repente, que apareceu ele de viagem, e Jesus, ouvindo o que eles iam conversando, Jesus faz uma pergunta: mas o que é que vocês estão falando? Por que tanta preocupação? O que é isso? Que tanta tristeza é essa? E eles olham para... Até parece que você está fora. Até parece que você não está acompanhando os últimos acontecimentos. Você não está sabendo o que aconteceu com Jesus, o Nazareno? Jesus então começa a entrar na conversa com eles. E Jesus então começa a tecer sobre textos bíblicos, começando falando sobre Moisés, sobre a libertação do povo, e aquelas palavras foram entrando no coração daqueles discípulos, e a viagem vai continuando, e eles vão participando, e Jesus vai falando, como se não tivesse muito preocupado com a morte do Mestre, como que se aquilo fosse realmente estava programado para acontecer, mas fez eles lembrar de uma promessa. Mas Jesus disse que ressuscitaria, ao terceiro dia ele estaria de volta. E eles preocupados dizendo: nós esperávamos que ele restauraria o rei de Israel, que ele seria o nosso rei, agora morre. Nós estamos aí todos aflitos, preocupados, vamos ser perseguidos, mortos por esses soldados romanos, os mesmos que mataram a Jesus,
com certeza estarão ao nosso encalço e nos matarão. Chegaram ao destino. Jesus adianta entre eles, como se a viagem vai continuar. Como se a viagem iria continuar para Jesus. Aqueles discípulos olharam para o mestre e disseram: olha, fique conosco essa noite. Já é tarde. O lugar, o caminho é perigoso. Fique conosco. Jesus aceita o convite. E Jesus adentra para a casa deles. E gentilmente, eles oferecem a Jesus um café. E Jesus, sentado à mesa, Jesus pega o pão e faz uma oração a Deus. Aleluia. Quando Jesus abençoa o pão, eles se dão conta que o mestre já estava entre eles. E Jesus desaparece do meio deles. Sabe, irmãos, os discípulos estavam com Jesus, caminhando com o mestre, vendo as maravilhas, os sinais, os milagres, mas muitos deles não acreditavam no que Jesus estava falando. Parece que mudou só a plateia. 2000 anos depois, esta igreja, que o próprio Jesus fundou na terra, e disse para esta igreja: olha, eu tenho um recado, uma missão, uma ordenança para dar a vocês. Eu vou embora, vou voltar para a casa do Pai. Mas eu tenho uma ordenança, eu tenho um mandamento e eu quero deixar a vocês. Essas são as minhas últimas instruções aqui na terra. Esses são os meus últimos momentos na terra. E geralmente, quando nós sabemos que alguém está indo embora, ou embora desta vida, ou está indo embora para um lugar distante, e nós sabemos que está chegando às suas últimas horas, perto de nós procuramos ficar perto dessa pessoa, porque nós queremos ouvir o que essa pessoa quer deixar para nós. A família, quando está vendo que o seu ente querido está partindo dessa vida para outra, ela procura estar perto, porque ela quer ouvir as últimas palavras do papai, da mamãe, ou de alguém da família. Qual é o recado, qual é a mensagem que vai deixar para a família? Jesus convida os seus discípulos e diz: está chegando a hora de eu retornar. Está chegando a hora de eu voltar à casa do Pai. Mas eu tenho um recado, eu tenho uma mensagem para deixar a vocês. Eu tenho uma ordenança, é uma missão, é mais do que uma ordem. Jesus então, voltando em Marcos capítulo 16, versículo 14, diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11. Jesus volta daquele encontro lá de Emaús e se apresenta aos 11 discípulos. Quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes:
Eu tenho uma ordem, eu tenho uma missão para todos vocês. Ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Em meu nome se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que os seguiam. Jesus deixou uma missão para todos nós. Jesus chama os seus discípulos e diz: olha, eu tenho uma missão porque eu estou voltando à casa do Pai. Mas eu quero que vocês vão pregar o meu evangelho. Jesus não mandou os discípulos, irmãos, fazer outra coisa. Evangelho quer dizer boas novas de salvação. Evangelho quer dizer palavra que transforma. Evangelho quer dizer palavras de vida. Ele disse: pregue o meu evangelho. Se fosse nos dias de hoje, Jesus estava dizendo assim para os discípulos: olha, eu quero que vocês não percam tempo. No tempo e fora do tempo. Usem todos os recursos que vocês possuem e pregue a minha palavra. Divulgue a minha palavra. Porque eu preciso muito breve retornar a essa terra. E o tempo é curto. Eu preciso que vocês sejam as minhas testemunhas. Eu quero que vocês vão até Jerusalém. E vocês lá vão ser cheios do meu Espírito Santo. Lá vocês vão receber a unção, o poder, a graça. E vocês vão ser minhas testemunhas. Aqui em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. E aonde vocês chegarem, e vocês usarem o meu nome, vocês vão ver o que vai acontecer. Meu nome é poder. Meu nome é milagre. Meu nome é mudança de vida. Meu nome faz os paralíticos deixar as cadeiras de roda e sair caminhando. No meu nome até a morte ela é afastada e os defuntos ressuscitam. Eu vos dou poder, autoridade para fazer isso na terra. Mas pregue o meu evangelho. Será que estamos fazendo isso nos dias de hoje? Estamos diante de um grande desafio. Quantos de nós estamos num culto como este abençoado?
E aqui nós, relembrando a morte e a ressurreição de Jesus, o preço que ele pagou por mim e por você, mas e os outros? E os demais? Evangelizar é ter paixão, é ter amor por alguém que não conhece aquilo que você conhece. Evangelho é palavra. Evangelização é a prática, é a ação deste evangelho que nós conhecemos e que precisa ser divulgado. Eu louvo a Deus porque muitas pessoas usam as redes sociais logo pela manhã para mandar um versículo bíblico para o seu amigo, para a sua amiga, desejando um dia de bênção, um dia de paz, de vitória. Mas muitos, em vez de usar as redes sociais, aproveitar o instrumento que você tem, a tecnologia da hora, para pregar a palavra, o evangelho, você já começa logo cedo perturbando as pessoas, tirando a paz das pessoas, levando palavras que ferem o coração das pessoas, palavras de morte logo cedo, de derrotas. Jesus disse: ide e pregai o meu evangelho. Ide e pregai as boas novas de salvação. Eu quero convocar a igreja de Foz do Iguaçu. Nós estamos lançando na noite deste dia, no nosso campo, em todos os nossos templos, irmãos, uma campanha de oração para o mês de julho. 24 horas de oração. Nós concordamos com todos os nossos obreiros, pastores, na última reunião de sábado, de ontem. E hoje está sendo lançado em todos os nossos templos uma campanha até o último dia do mês de julho. 24 horas de oração. Sabe para quê? Em primeiro lugar, salvação de almas. Oh, aleluia! Nós cremos que o nosso Senhor, Ele é Senhor e Salvador. Não tem coração de pedra, meu irmão, que esta palavra, transmitida com unção, com autoridade, não venha quebrar esse coração. E eu pergunto aqui nessa noite, eu vou fazer uma pergunta ao contrário. Quem é que não tem um parente aqui fora da igreja? Levante a mão. Quem é que não tem um parente fora da igreja? Não tem. Eu tenho. Todos vocês têm. Vocês viram a multidão de pessoas, queridos, que estão fora da igreja? Vocês viram a multidão de pessoas que a sua vida corre risco? Da mesma maneira que Jesus dizia aos seus discípulos: convém que o Filho do Homem padeça, mas que ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Este Jesus, ele deixou também uma mensagem dizendo: eu vou preparar lugar, porque aonde eu estiver, eu quero que a minha noiva esteja comigo. E eu volto logo buscar a minha noiva. Vocês já imaginaram, irmãos, se Jesus voltasse essa noite, aonde iam parar os nossos parentes? Porque aqui todos vocês têm parentes fora da igreja, inclusive o pastor.
Meus irmãos, é mais sério do que você pensa. Porque a Bíblia, ela é clara, só tem dois caminhos. Um caminho que se leva perto de Deus, ao paraíso de Deus. O outro caminho, longe de Deus. Não tem uma terceira via. E a Bíblia diz: o que adianta ganhar o mundo todo e perder a nossa alma? A nossa alma não tem preço que pode pagar. A nossa alma foi comprada pelo sangue de Jesus. Custou a vida de Jesus. Foi o seu sangue que foi derramado. Evangelização, querido, é paixão por almas. É você olhar para a tua família que está fora da igreja. E você começar a fazer um propósito hoje. E dizer: é hoje que eu coloco fulano no meu joelho. É hoje que eu começo uma batalha. É hoje que eu começo a mudar a história da vida de fulano, de cicrano. Jesus vai buscá-lo. Vai trazê-lo. Aonde estiver. E nós faremos aqui, irmãos, no último domingo deste mês, um culto especial, aonde todos vocês vão trazer os seus parentes que não são evangélicos. Não sei, pastor Ageu, aonde o senhor vai arrumar a cadeira aqui para colocar o povo. Mas eu vou fazer esse apelo a você. Porque durante esses 30 dias você vai orar por eles. Durante esses 30 dias você vai colocá-los debaixo do teu joelho. E você vai dizer: Deus, eu quero a salvação do Paulo, do José, da Maria, da Francisca, do Adão. Eu não quero vê-los perdidos. Se Jesus voltar hoje, lamentavelmente eu sei o destino de todos eles. Mas tudo que Jesus quer é a salvação da alma deles. Jesus não quer que nenhum se perca. Por isso Jesus está dizendo: ide e pregue o meu evangelho. O meu evangelho muda. O meu evangelho dá alegria. O meu evangelho muda a situação do ser humano. Não importa a tristeza, a angústia que ele esteja vivendo. Quando ele ouvir as minhas palavras, essas palavras vão tocar nos seus corações. Serão impactados pela minha glória. E eu vou transformá-los. E vou fazê-los cidadãos dos céus. Oh, aleluia. Eu quero crer que no último domingo do mês de julho, uma multidão de pessoas estarão aqui dentro desse templo, se rendendo aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos crê, levante a mão assim, ó. Aleluia. Então é hoje que você vai começar a orar por eles. Foz do Iguaçu está entrando numa guerra muito forte. Todos os nossos irmãos, membros das nossas igrejas, estarão nessa guerra. E o primeiro objetivo é salvação de almas. E é daqueles que estão próximos de nós. O que adianta eu ganhar o de fora e perder os de dentro da minha casa? Eu preciso ganhar os meus. O céu foi feito para eles. O céu foi feito para todos nós. O segundo compromisso e desafio desta oração é para que Deus abra a porta do emprego para as pessoas que estão desempregadas nessa cidade. A nossa cidade é uma cidade abençoada. A nossa cidade é uma cidade bonita, linda, atrativa.
Porém, temos centenas e centenas de famílias desempregadas. Mas nós cremos na providência de Deus. Se precisar, Deus vai tirar o emprego do ímpio para dar para os seus. E esta oração tem esse objetivo também. Além de salvação, é a bênção na vida das famílias. A bênção do trabalho, da prosperidade financeira, para que este povo continue sendo fiel ao seu Deus. Mas nós precisamos enfrentar o desafio. Esse é o desafio, esta é a ordem, essa é a nossa missão. Sabe, irmãos, Deus olha para nós como verdadeiros instrumentos e como verdadeiros multiplicador de talentos. A Bíblia diz de uma parábola dos talentos. E o dono dos talentos entregou um talento, e 10 para o outro, um para o outro. E aquele que pegou um talento, ele disse, quando chegou o dia da prestação de conta, ele disse, olha, eu conheço o senhor é exigente, eu fiquei com medo de perder o talento, eu enterrei na terra, aqui está o talento de volta, pelo menos, não multipliquei, mas não perdi, aqui está o talento. O dono daquele talento olhou para ele e disse, servo inútil, você não serve para nada, a não ser para ser lançado nas trevas exteriores. Eu não quero que ninguém de nós chegamos com as mãos vazias lá. Jesus precisa olhar para você e dizer, aqui está o teu galardão por aquilo que você semeou na terra. Eu não quero ouvir ele dizendo para ninguém, servo inútil. Você teve oportunidade de pregar o meu evangelho e não fez. Centenas de almas perderam a salvação por tua causa. Milhares de almas estão gemendo no inferno por tua culpa. Porque você conhece a palavra e você não faz aquilo que Jesus deixou para eu e você fazer. Por isso que ele disse, eu levanto, eu edifico a minha igreja. Não é o templo, as 4 paredes, ele disse, a minha igreja. É eu e você, a igreja do Senhor. E as portas do inferno não vai prevalecer contra ela na terra. Porque a ela eu dou autoridade. A ela eu dou força. A ela eu dou unção. A ela eu dou poder. Por isso que ele disse, eu edifico a minha igreja. E não tem inferno que vai fazer abalar esta igreja. Que nessa noite, esta palavra possa entrar no teu coração e você sair daqui dizendo, hoje
eu mudo a minha vida. Hoje eu saio daqui sendo um evangelizador. Eu vou usar toda a tecnologia que eu tenho. E eu vou mandar para os meus amigos dos grupos e fora dos grupos que Jesus o ama. Que Jesus quer salvá-los. Que eles estarão debaixo do meu joelho a partir de hoje. E eu quero celebrar uma grande festa aqui no final desse mês. Vai ser uma festa de salvação de almas. Aqui na terra nós vamos fazer festa. E no céu, as orquestras vão tocar com muito mais força. Oh, aleluia. Quantos crê nisso, levante a mão. Jesus está voltando, meus queridos. Não temos mais tempo de ficarmos com um pé lá em cima do muro e outro fora do muro. Ou somos cristãos verdadeiros e assumimos o compromisso e a ordenança do Mestre, ou fracassamos. Nessa última hora não tem mais tempo, não tem mais espaço para quem não tem compromisso com Deus. As coisas não estão fáceis, mas eu quero dizer para a igreja do Senhor, há uma promessa. Deus disse, diante das guerras, diante das lutas, diante dos desafios, diante da fome, diante da falta de emprego, diante de todas as coisas ruins, os justos da terra, eles vencerão pela sua fé. O justo, ele vai vencer pela sua fé. Se você tem fé, querido, toma posse da tua vitória hoje. Não olha para o problema, não olha pela luta, pelos desafios. Com essa fé que Deus tem te dado, você vai ser um gigante na terra. Você vai ser um grande vencedor. Eu quero orar por você agora. Eu gostaria que vocês ficassem em pé agora.